ter sucesso numa das áreas mais disputadas do mercado, é preciso dominar competências específicas e desenvolver novas habilidades. Habilidades de uma nova era, a era da trabalhabilidade. Uma pós-digital na Ebrad torna você um expert. Desenvolve sua autonomia com um ensino prático e interativo. Amplia o seu network com sumidades do direito e profissionais atuantes. Traz reconhecimento, chancelando a sua atuação para construir uma trajetória admirável no universo jurídico. Atualize as suas ambições. Ebrad, seu diferencial. Olá, olá a todos que nos acompanham aqui em mais uma Ebrad Live, um super evento organizado pela Escola Brasileira de Direito, e recebemos nesta oportunidade o nosso superestimado professor, mestre, exemplo de jurista e de homem, o professor Ives Gandra da Silva Martins. Professor, seja muito bem-vindo novamente à nossa escola, é sempre uma grande honra e um grande prazer tê-lo aqui conosco. Nós, mais uma vez, celebramos aqui o Dia do Advogado, com o professor Ives, conversando, batendo um papo, ouvindo um pouco a respeito de questões relativas à importância da atuação do advogado e aquelas questões relativas a aspectos, aos infinitos aspectos tributários existentes no nosso sistema, na nossa ordem jurídica atual. Para a nossa live deste ano, nós elegemos como tema o exercício da advocacia e a reforma tributária. Duas questões, dois pontos que não podem ser dissociados. A uma porque reforma tributária, como nós vamos explorar o professor Ives já na sequência, é um daqueles temas inesgotáveis e muitas vezes até tidos como irresolúveis. E o exercício da advocacia se insere no sistema tributário nacional como uma função cada vez mais relevante, cada vez mais importante, não só no contexto de uma reforma tributária, mas para instruir, para realizar a sua função relativamente ao próprio exercício da cidadania. Professor Ives, seja muito bem-vindo, e eu, logo de pronto, me permito colocar aqui um tema que certamente será um tema muito aceso nesse semestre, nesse segundo semestre do ano de 2022, que é, novamente, a reforma tributária que ganhará nesse semestre, me parece, professor, novamente, um grande foco. Isso porque nós teremos eleições para governo federal, para governos estaduais, e certamente a reforma tributária será um dos pontos que serão a ser debatidos nesse contexto. Será que realmente temos campo para esse debate, professor, em nível de preparação para as eleições? E será que, de fato, na opinião do senhor, com tanta experiência e conhecimento acerca do sistema constitucional, do sistema tributário brasileiro, será que, de fato, poderemos ter, dessa vez, uma ampla reforma tributária? Seja muito bem-vindo, professor Ives. Meu caro e querido amigo Daniel Moretti, professor, meu colega no Ebrad, esse é um tema polêmico e, desde que eu me formei em Direito, é um tema permanente na história do Brasil. Como o nosso tema está vinculado à reforma tributária de um lado, que é permanente, é um moto contínuo, é um moto perpétuo, e o início da advocacia, o exercício da profissão, eu vou começar com um fato curioso. Quando eu estava direito,
no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, primeira faculdade do Brasil, ao lado de Olinda. Naquela ocasião, nós tínhamos pouquíssimas matérias para estudar. Estudava-se direito comercial, direito civil, tínhamos o direito administrativo, direito tributário não existia, e direito ambiental, direito empresarial, todos esses novos ramos de direito não eram discutidos. O direito processual civil, processual penal, direito constitucional, direito internacional, de público e privado, que era considerado matéria de perfumaria jurídica, o direito era estudado exclusivamente, o direito interno, nossas relações internacionais eram mantidas pelo governo e não havia provavelmente problemas, não tinha multinacionais, e as multinacionais brasileiras e multinacionais estrangeiras adaptavam-se ao direito interno. Então, era um curso com 26 matérias em 5 anos. E assim que eu saí da faculdade, o dado interessante é que o governo federal fez uma reforma tributária, a primeira grande reforma do Brasil, introduzindo o imposto de consumo. E no imposto de consumo, a teoria da neocumulatividade. E nós tivemos um minuto só, a bateria está acabando, nós temos que ter urgentemente. Estamos tentando solucionar um problema técnico aqui, que vai ser solucionado a tempo. Nós tivemos todos que reaprender o mais importante imposto federal, e aí eu me decidi ser advogado na área tributária. Vim ainda com indefinições, qual é a área que eu vou mais gostar, tinha ido muito bem em direito do trabalho, fui o melhor aluno de direito tributário no ano, com o professor Cesarino Júnior, direito do trabalho, mas eu vou começar, e muitos começaram naquela época. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer aos futuros advogados é que essa reforma tributária parcial, segmentada ou total, teremos no ano que vem, ela é uma reforma tributária maior, embora não acredite numa reforma de todo o sistema. E é muito bom os senhores já irem se preparando, porque é uma área do direito em que as oportunidades vão crescer infinitamente. É muito difícil uma reforma tributária simplificadora, porque, como todos os entes federativos vivem fundamentalmente da sua receita tributária, a receita através de empresas, através de outros tipos de taxas especiais, que têm natureza tributária também, mas algumas eles dizem que não têm, porque têm características de reorganizações administrativas, mas, na verdade, é uma matéria que se coloca na discussão. A grande receita, o que mantém, não é propriamente os empréstimos que terão que, teoricamente, serem pagos um dia, são os tributos. Então, a reforma tributária ela é permanente tema, e num país que é hoje o 11º PIB mundial, colocam, inclusive, agora, no mês de julho, como o 10º PIB, tendo passado, inclusive, a Rússia e a Coreia do Sul, e com mais de 200 e poucos milhões de habitantes, e com relações internacionais enormes. Devemos ter um saldo da balança comercial de quase 100 bilhões de reais, graças ao aumento das commodities por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que vale dizer, mais de metade das nações do mundo não tem um PIB do saldo da balança comercial que o Brasil vai ter. Os senhores vão perceber que a complicação da legislação tributária é um tema permanente. E uma reforma tributária que facilite, que organize, teria que ter o consenso de 5.570 municípios e 27 estados do Distrito Federal e da União.
todas as três entidades com poder impositivo, com direito de criar e impor tributos. Então, os senhores vão verificar, de acordo com aquilo que se chama a economia de vantagem comparativa, cada estado tendo algumas vantagens no mundo da economia interna e externa, produzem mais um produto, outros têm petróleo, outros têm mais produtos agropecuários, outros têm alguns minérios que só estão naquele estado. O que vale dizer, uma legislação, digamos, com um cenário econômico tão dísparo, é muito difícil termos uma reforma tributária que pudesse ser única. Por exemplo, fala-se em guerra fiscal desde que foi aprovada a Constituição. Teoricamente, o ICMS é um imposto extremamente simples. É um imposto que incide sobre o quê? Sobre a saída de uma mercadoria para a entrada num trabalho, um instrumento, um estabelecimento produtor ou comerciante, para um produtor que pode ser pessoa física e jurídica. É isso. Acabar com a guerra fiscal seria algo extremamente simples. O que poderia se fazer? Pôr uma alíquota única e proibir incentivos fiscais. Proibindo incentivos fiscais, teria um tributo que valeria para todo o território nacional, todos os estados seriam obrigados a obedecer, e, por outro lado, impedindo ter incentivos fiscais, não havia guerra de um estado para o outro. Não dá tributação num estado, de tal maneira que iria entrar com vantagem no outro estado os seus produtos, onde os produtos iguais seriam tributados, que vale dizer que viria de fora valeria mais, seria mais barato que o produto interno. Então, ponto, alíquota única, eliminação de incentivos fiscais, todo o problema do ICMS estaria solucionado com uma lei que poderia ter 4 ou 5 artigos. Isso é possível? Não. Cada estado tem uma autonomia. Há princípios gerais da lei, mas cada estado vê a sua realidade de uma forma diferente. Cada estado pode ou não pode adotar, então cada estado vai adotando tributações diferentes. Quando elas são incentivos totais, geram um problema no outro estado, geram um recurso ao Supremo Tribunal Federal. A Lei 87 não solucionou o problema e as leis 160, complementares e outras, também não solucionaram. O que vale dizer, em última análise, nós estamos com um tributo extremamente simples e extremamente complexo na sua organização. É um tributo que incide na circulação de bens ou de mercadorias, que eles chamam de operações, e que não oferecia maior problema, até que se apenas discutir se a circulação entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica teria ou não teria tributo quando for de um estado para o outro, mas a necessidade de haver diferenças em cada estado em função da vantagem comparativa, e há estados que só poderão crescer só se tiverem incentivos fiscais que vão, para dar os incentivos fiscais, impactar a concorrência em outros estados, mas se não derem incentivos, não atraem indústrias, é evidente que nós temos um tributo que até hoje, desde 1967, quando começou essa tributação no Brasil, gera problemas. Com discussões no STF intermináveis. Então, os senhores veem que, de um lado, muito difícil pensarmos numa reforma tributária, vamos falar daqui a pouco, mas, de outro lado, o campo da advocacia, o campo do exercício na advocacia, é um campo em aberto. Vai exigir cada vez mais conhecimento. As relações serão cada vez mais complexas. O Brasil está na comunidade e no comércio internacional. Tudo isso tem que ter um impacto tributável que não gere falta de descompetitividade dos produtos brasileiros no exterior.
embora toda a produção externa deve sair sem tributação e sai sem tributação, mas a tributação interna, nas operações internas até chegar ao produto que vai ser exportado, de que forma seria isso compensável? Então, o que eu quero mostrar aos senhores que vão exercer a advocacia tributária, que o campo para o exercício da advocacia tributária vai exigir cada vez mais especialistas, conhecedores, que possam, de um lado, aconselhar bem e, de outro lado, discutir bem em juízo. E, de outro lado, verdadeiramente um número infindável de problemas de orientação que essas pessoas terão que saber, porque todas as relações econômicas são tributadas. E, por outro lado, a tributação de imposto de renda, a tributação dos impostos diretos, que é outra preocupação. O BEPS, por exemplo, que é essa organização internacional, ou melhor, OCDE, que está procurando um sistema de evitar elisão fiscal, evasão fiscal, sonegação fiscal, evitando os paraísos fiscais que trazem descompetitividade internacional, tem o famoso projeto do artigo 107 para que os países tenham um sistema de controle e de punição à utilização de paraísos fiscais para evitar descompetitividade nas relações internacionais. Em última análise, os senhores terão um campo enorme na advocacia, seja na advocacia tributária interna, seja na advocacia tributária externa, que cada vez ganha maior relevo, não só pelas multinacionais estrangeiras que vão optando por países em função da sua carga tributária, como das multinacionais brasileiras, que já se instalam em número realmente relevante nos países de fora, nos países estrangeiros. De tal maneira que eu estou convencido que o campo da advocacia para os senhores é um grande campo. E agora vamos para as reformas tributárias. Eu acho muito difícil os projetos que estão aí de reforma tributária. De rigor, nós estamos limpos com 3 projetos. O projeto do Luiz Carlos Rauli, o projeto do Bernardo Api e o projeto do governo federal, que é de reforma infraconstitucional. Quais são os problemas que eu vejo na implantação de qualquer dos projetos? O sistema tributário, eu participei das audiências públicas. O sistema tributário foi um dos primeiros convidados pelos constituintes para expor minha posição durante um dia, pelos constituintes na subcomissão de tributos, presidido pelo então senador, deputado Francisco João Neves. E eu mostrava o seguinte, que o sistema criado por Rubens Gomes de Souza, depois com a discussão do IBDF, com Gilberto do Acanto, Carlos da Rocha Guimarães, Araújo Almeida, o Araújo Falcão, Amílcar de Araújo Falcão, Ademar Bandeiro, o Cid Jorge Costa, enfim, por aquele grupo de grandes juristas e tributaristas, e que deu a emenda constitucional número 18, e que deu o Código Tributário da Lei 5.172, em 66, e a Constituição de 67. Esse modelo de sistema tributário, quando eu fiz as minhas audiências públicas, eu dizia: espinha dorsal desse modelo é muito bom. Nós temos que aperfeiçoar, não eliminar. Se os senhores pegarem os debates constituintes nas audiências públicas, os senhores verão a minha exposição na defesa da espinha dorsal do sistema, evidentemente com as alterações e adaptação 20 anos depois, que representava a discussão na Constituinte. De 67, o Código Tributário Nacional, em 87, a Constituinte já discutindo, eu já falando em abril ou maio de 87, na comissão, na subcomissão de tributos. O que vale dizer? Os argumentos que eu apresentava para manter é que havia uma discussão permanente sobre denominação de tributos.
defendia, então, a divisão quinquartida de tributos que foi hospedada pela Constituição, defendia colocar todas as limitações constitucionais do poder tributar num único capítulo, que ficou sendo uma seção, também uma única seção, mas defendia principalmente a simplificação na Constituinte. E se nós examinarmos a Constituinte, nós vamos verificar que houve uma simplificação. Se nós colocarmos o sistema tributário, são apenas 5 partes, 5 seções. O capítulo do sistema tributário, que vai até os 56 e não até os 62, 57, 167, de 157 a 162, é matéria de finanças públicas. São as relações entre os poderes, entre União e Estados, divisão, partilha do imposto de renda, imposto de consumo, de estados e municípios, partilha do ICMS dos estados para os municípios, mas não há mais a relação direta entre o poder público e o contribuinte. Relações entre poder impositivo e pagador de tributos, nós só temos do 145 a 156. E as 5 seções desse capítulo são, teoricamente, muito boas. Primeiro, seção princípios gerais. Quais são os princípios gerais? Espécies tributárias, 5. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, no 145. Empréstimo compulsório, no 148. Contribuições especiais, no 149. Capacidade contributiva, parágrafo único do 145, vinculado a limitações constitucionais ao poder tributar, a proibição do efeito confisco. E a lei complementar como lei de garantia do sistema, artigo 146. Vale dizer, por uma federação em que todos os poderes, todas as entidades federativas, 5.570 municípios, os 26 estados, o Distrito Federal, a União, todos têm poder impositivo, haveria necessidade de uma lei capaz de albergar, de hospedar os princípios gerais para que eles exercessem o seu poder dentro de suas competências. São os 3 princípios, só esses 3 é que estão no capítulo 1º. Capítulo 2º, limitações constitucionais ao poder tributar. Tributo é uma norma de rejeição social. Se não houver limitações na Constituição, o poder avança sempre na conta dos contribuintes. Minha tese de doutoramento foi que o tributo é uma norma de rejeição social, porque sempre o Estado cobra mais dos contribuintes do que precisa para prestar serviço público, porque tem que atender os desperdícios, as vantagens, as benesses e a corrupção que existe em todos os governos, de todos os períodos históricos, de todos os espaços geográficos. Para evitar que o contribuinte diga não, há uma necessidade de impor a lei. Por ser o tributo uma norma de rejeição social, acho que o Kelsen tinha razão quando dizia que a norma sancionatória é a norma primária. Porque sem uma sanção, o contribuinte não pagaria, porque ele tem certeza que ele paga mais do que o necessário para atender os serviços públicos do Estado e as benesses que se auto-otorgam e todos esses fatores, corrupção, desperdício, etc. E Costa dizia que nunca a sanção poderia ser, Carlos Costa, da Argentina, a teoria egológica do direito. E eu, na minha tese de doutoramento, eu mostrei que os dois tinham razão. A norma pode ser no direito primária, sancionatória ou secundária. A norma de comportamento pode ser primária ou secundária, conforme a natureza da exigência legal. No direito natural, nas normas de aceitação social, quem tem razão
é Carlos Cossio. Direito à vida. Se o governo dissesse que não haveria pena para quem matasse pessoas, o grosso da população não estaria matando, não estaria assassinando. Que o respeito ao direito à vida é uma norma de aceitação social. Aí, evidentemente, a norma sancionatória para os casos patológicos. Agora, tributação. O mesmo cidadão que não mataria, se não houvesse sanção, se dissesse não haverá sanção, paga tributo quem quiser, a maioria não pagaria tributos. Porque tem uma sensação que, como dizia Marshall, que o tributo é o roubo legalizado do Estado. Penrose cita essa decisão de um juiz da Suprema Corte americana, no livro The Power to Destroy, o poder de destruir, é que ele chama o poder de tributar. Então, os dois têm razão, né? Tributo, se não houver sanção, ninguém paga. Na norma de aceitação social, o direito à vida, se não houver sanção, nem por isso a população vai sair assassinando pessoas por aí. Então, os dois têm razão conforme a natureza de aceitação social e de rejeição social. E nos tributos, a norma é de rejeição social. Por isso, o Constituinte colocou na Constituição limitações constitucionais ao poder de tributar, com a segunda seção mais importante do sistema tributário. Se não houver limitações, o tributo, cada vez que o governo precisar de dinheiro, ele vai em cima das contas dos particulares, como acontecia na Idade Média, em que aquele que trabalhava, aquele que produzia, era o escravo da gleba para o conforto dos senhores feudais. Então, o segundo título da Constituição, seção do sistema tributário, é das limitações funcionais do poder, e depois as três, impostos federais, estaduais e municipais. Então, como os senhores veem, o perfil não é incorreto. Nas duas propostas de reforma tributária, entretanto, o que nós vemos é algo diferente. Eles pretendem mudar substancialmente o sistema. Então, no projeto do Roberto Api, que corre na Câmara dos Deputados, PEC 45, se cria o Imposto sobre Bens e Serviços. A ideia é boa, tanto no projeto dele quanto no projeto do Raul, que é a PEC 110, que está no Senado Federal. Por que a ideia é boa? É tentar simplificar os tributos. Em vez de termos, como temos atualmente na Constituição, 13 impostos, dos quais se cobram 12, eles reduzem esses tributos. Todos os impostos circulatórios, que atualmente são IPI, ICMS, ISS, as contribuições sobre intervenção no domínio econômico, COFINS, PIS, e que, na verdade, incidem sobre, de uma forma ou de outra, com características diferenciais, mas na circulação de um bem e serviço eu faturo, eu vendo, eu tenho um comprador e tenho um vendedor, é um imposto indireto, chamado imposto real. Eles pretendem transformar num só, e com uma contribuição. Então, o IPI, ICMS e ISS seria o imposto sobre bens e serviços partilhado entre União, Estados e municípios. Qual é a grande dificuldade que eu vejo? É que tudo isso vai ter que ser gerenciado pela União. Então, estados e municípios, de alguma forma, perdem um pouco da sua autonomia que tem hoje. Vão participar desse conselhão da União, mas perderão um pouco da sua autonomia. E nós vamos ter, dentro dessa administração maior por parte da União, entende que de comum acordo vai estabelecer normas, etc., em cada estado, as peculiaridades, que ter uma adaptação que não vai ser muito diferente daquela que nós temos hoje. Então, mudar simplesmente na Constituição é fácil. A produção de legislação comunitária, o impacto que isso vai trazer nas receitas atuais de todos os entes federativos, os algoritmos correspondentes àquilo que efetivamente vai ocorrer, não é fácil definir.
Diz a proposta, nas suas discussões transitórias, que a União irá compensar a perda na aplicação do sistema, que podem ter estados e municípios, e vai ser criado fundos regulatórios em que, até 50 anos, haverá o prazo para esse aperfeiçoamento absoluto. Mas o sistema vai ser testado durante 10 anos, com a manutenção do sistema atual, com alíquotas baixas no sistema novo, crescendo, e as alíquotas altas do sistema velho reduzindo. Então, o contribuinte, para simplificar, vai ter que conviver com um novo sistema e o velho sistema. Então, nós complicaremos em até 10 anos, na parte circulatória dos tributos, a vida do contribuinte. Por outro lado, vai se discutir novas terminologias. O Supremo Tribunal Federal levou para definir o que era imposto, o que era circulação, o que era operação, o que era mercadoria, no imposto de operações relativas à circulação de mercadoria, mais de 30 anos. O que era operação, o que era circulação, o que era mercadoria, se a mercadoria é qualquer tipo de bem, e bem que fosse mercadoria, quando é que não seria mercadoria, o que era imposto ou circulação física, o que era circulação econômica. Então, nós vamos ter aqui discussão de terminologia, porque conforme os prejuízos que venha da tributação em alguns setores que possam ser considerados prejudicados, porque nós não temos um algoritmo, não temos uma tabela de Leontief, que é o Prêmio Nobel de Economia, sobre tudo que representaria a matéria-prima, o produto intermediário, o produto final. É evidente que uma reforma dessas teria que ter uma super previsão de impacto na receita de 670 municípios ou nos estados, na União e no Distrito Federal. Então, eu acho muito difícil, porque esse quadro, que não existe, é que justifica, em primeiro lugar, um compromisso da União de cobrir. Em segundo lugar, a coexistência dos dois sistemas. Eu considero que isso tem que ser examinado em muito mais profundidade e que o Congresso não está preparado para aceitar a mudança constitucional, que é fácil, sem ter a aplicabilidade com legislação complementar, legislação ordinária, em todos os entes federativos do novo sistema. Porque dizer que um poder vai compensar o outro, nós tivemos a briga até hoje, da Lei Complementar 87, em que o Estado sente-se prejudicado e a União discute que não há prejuízo. O problema de Luiz Carlos Rauli, de certa forma, traz, de alguma forma, a mesma questão. É mais simples. A meu ver, eu prefiro o APEC 110 à APEC 45. É uma PEC que também simplifica. O princípio é grande. Eu estou de acordo tanto com o princípio do Bernardo Cabral, do Bernardo Api, quanto do Luiz Carlos Alves. O que eu entendo é que, sem essa projeção dos impactos, é prematuro, preocupante e perigoso a adoção de qualquer delas. A ideia também é a mesma, com a criação dos tributos, isso também existe na PEC 45, circulatórios. A reforma se dá fundamentalmente nos impostos circulatórios, e a criação de um imposto seletivo, que seria uma espécie de volta do imposto único da Constituição anterior, a Constituição de 67, que haveria uma tributação especial sobre telefonia, sobre óleos combustíveis, sobre energia elétrica. Quer dizer, em outras palavras, seriam chamados operações especiais com tributação fora do IBS, do Bernardo Api, ou do imposto incidente sobre circulação de bens e serviços, com incorporação de IPI e ICS, da proposta do Luiz Carlos Alves. Eu acho também extremamente perigoso. Nós estamos voltando ao sistema que se procurou evitar na Constituição de 67,
incorporaram, embora fosse outras as incidências minerais, as chamados impostos únicos foram incorporados no ICMS. Então, eu quero dizer em relação às reformas tributárias que deve acontecer parceladamente, entende? Mas uma reforma global só se tivéssemos todos os algoritmos correspondentes a todos os impactos dessa reforma em nível de lei complementar e lei ordinária. E a proposta do governo é uma proposta mais simples. As propostas do governo é modificar leis ordinárias, criar uma tributação sobre a distribuição de lucros, enfim, alterações mais pontuais na legislação ordinária. Eu mesmo sou contrário a uma tributação sobre lucros e dividendos. Eu preferiria uma tributação exclusivamente sobre lucros mais elevada, incorporando a distribuição sobre a renda da empresa, mais do que pegando uma parte na renda da empresa, uma parte no lucro da empresa. Por uma razão muito simples. Quando o governo incorporou a distribuição do lucro no lucro da empresa, fez com muita sapiência. O que ele pretendeu nisso? Antes, ele recebia uma parte no lucro da empresa e outra parte do tributo quando distribuía. O que eles pensaram? Vamos incorporar tudo o que vinha da distribuição do lucro na pessoa jurídica e nós vamos ter de uma só vez a tributação. Qual é o lucro que o governo teria? Se ele paga metade na empresa e metade na distribuição do lucro, ele vai receber o imposto para distribuição de lucro mais tarde, e não de imediato. Segundo, só vai receber se houver distribuição. Se não houver distribuição, não recebe. Então, com a incorporação que fez, quando os Estados Unidos estavam cobrando 20% na era Trump, nós estamos cobrando 34%, 25% e mais contribuição social sobre o lucro, dava 34% de incidência. Eles cobravam 20% e cobravam uma parte na distribuição do lucro. Recebe primeiro tudo, 34%. E recebe sempre. Enquanto, quando se tributa uma parte aqui, uma parte no lucro, só se vai receber se a empresa distribuir o lucro. Porque ela pode não querer distribuir, colocar em reservas para futuro aumento, etc. Então, a ideia de ter uma tributação compactada, maior, para se receber antes, foi uma ideia inteligente. Agora, ou o governo pretende dividir e voltar ao sistema anterior, vai ter prejuízo, ou ele pretende manter a tributação anterior e mais a tributação atual, fazendo um pequeno redução cosmético dos 34% atual para 29%, mas elevando, portanto, a carga tributária, é uma forma de afastar investimentos. Quanto mais tributação nós tivermos no Brasil, mais investimentos nós teremos. Essas reduções que o partido de oposição, os partidos que estão apoiando a candidatura do presidente Lula têm apresentado, essas reduções de tributos, etc., as reduções de tributos é o que todo contribuinte tem desejado. Se houver formas compensatórias, é o que eles têm buscado, e com a inflação eles têm formas compensatórias, com a tributação do comércio exterior, tem tido fontes compensatórias de aumento das nossas reservas, o que garante maior presença de investimentos, o que representa, em última análise, é que, ao baixar, o que acontece nesse mês de julho? O Brasil vai ter deflação quando a maior parte dos países tiver inflação. Hoje mesmo eu discutia, na palestra anterior a esta, da Ação Comercial de São Paulo, em que alguns economistas diziam que a possibilidade de a inflação, com a redução da deflação que teremos em julho e o aumento da inflação nos Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos passa do Brasil. É uma previsão, para mim, eu acho difícil, mas estou dizendo isso dito não por um jurista, mas por economistas que estavam debatendo comigo
hoje na palestra que dei na ação comercial. Então, a proposta do governo, ao meu ver, também não é o ideal. O que eu faria para ir encerrando, senão o meu querido amigo Daniel vai me mostrar o cartão vermelho, e o professor Daniel mostrando o cartão vermelho é muito perigoso, então eu prefiro nem ficar no amarelo. Eu vou colocar o seguinte: qual é a forma que eu faria? Qual é a grande preocupação hoje do contribuinte? São as obrigações acessórias. Por qualquer errozinho de escrituração, de emissão de nota, as multas são elevadíssimas. Imposto de renda, qualquer desconfiança da fiscalização já põe 150% e não 65%. O cálculo das tributações, das obrigações acessórias, em que o contribuinte faz para o governo o trabalho da administrativa que deveria ser feito pelo governo, toda a escrituração de livros, toda a entrega de notas, toda a edição, é trabalho do governo, não é matéria tributária, é para garantir a fiscalização do governo. Então, a parte administrativa do governo é feita pelo contribuinte, e o contribuinte paga com multas elevadíssimas se não fizer corretamente. Contra isso aqui, eu tenho dito que a melhor reforma no momento seria simplificar a legislação ordinária, não em nível constitucional, e reduzir as obrigações acessórias. Então, era uma forma até de tornar mais saudável o sistema. E daí pensaríamos nessas grandes reformas, com algoritmos, com impactos, com aquilo que vai acontecer nas diversas entidades federativas com muita calma. Os chineses, para fazer a transposição do Rio Amarelo, eles levaram 50 anos discutindo. Se nós queremos fazer uma reforma para valer, não é só teórica, como se vivêssemos numa realidade diferente. É ter todos os números suficientes para saber todos os impactos possíveis, para daí fazer. Nós não temos que passar da teoria para a prática, mas ver aquilo que na prática pode funcionar na teoria. Vale dizer, nós temos que conhecer a realidade. Eu escrevi um livrinho em 1971, que foi a segunda tese acadêmica minha para a USP, intitulado Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico. Era o impacto, era no campo da ciência das finanças públicas, o impacto das despesas militares nos orçamentos públicos. Quem prefaciou o livro, quando publicado, foi, na minha opinião, um dos maiores economistas da história do Brasil, foi Roberto de Oliveira Campos. E ele terminava o meu prefácio dizendo o seguinte: a melhor forma de se evitar a fatalidade é conhecer os fatos. Para uma real reforma tributária, nós não temos que trabalhar só na teoria. Nós temos que, fundamentalmente, conhecer os fatos, a realidade impositiva, qual é o nível empresarial do Brasil, como é o nível dos contribuintes brasileiros, quais são as realidades econômicas das diversas unidades federativas, qual o impacto que isso vai causar. Apesar de, depois de termos todos esses dados na balança, daí pensarmos qual é a melhor reforma. Não pensar primeiro na reforma e depois verificar se isso vai bater na prática. E a sensação que eu tenho, essas reformas, do ponto de vista teórico, muito bem pensadas, elas devem ser testadas com a realidade. Isso não se faz de um ano para o outro. Isso exige projeções, levar 2, 3, 4 anos, períodos para ver os impactos da tributação atual em todos os níveis de operações, para depois fazer, sem que isso impacte negativamente as relações econômicas dentro do país. Meus caros, era o que eu queria trazer aqui para reflexão para os alunos do curso da EBRAD no campo de direito tributário. Eu que, por uma generosidade dos meus queridos amigos da EBRAD, me colocaram como patrono
da cadeira. E como os senhores percebem, é apenas um velho falando para os senhores que exerce o magistério universitário há quase 60 anos, que gosta de ser professor, mas que nem sempre tem a visão tão otimista das reformas como aqueles que as estão apresentando. E prefiro que nós tenhamos o sistema anterior modificado, alterado, facilitado, aperfeiçoado, enquanto não temos todos os dados de uma reforma tributária. De qualquer maneira, o que eu posso garantir para os senhores, o campo de direito tributário é um campo fértil para a advocacia, onde se pode estudar, se pode aprofundar, onde sempre haverá trabalho e haverá sempre cada vez mais trabalho, porque o Brasil está crescendo. E hoje toda a tributação é estudada em nível nacional e internacional. Muito obrigado pela atenção de todos. Professor Ives, olha, nós é que agradecemos, né, pela brilhante e generosa aula, e eu tenho aqui, enquanto o professor falava, nós não combinamos antes, obviamente, a não ser o tema, mas eu tenho aqui uma série de anotações que eu deixei feitas aqui para que eu pudesse fazer perguntas ao professor ao final, e a grande maioria delas, o professor Ives, como sempre, da sua exposição, ele vai esclarecendo e concatenando esses fatos todos, né? E deixando muito claro para nós, operadores do direito e que pretendemos aí, que atuamos ou pretendemos atuar na área tributária ou em qualquer outra área do conhecimento jurídico, a certeza de que não há nada simples de se fazer, né? Então, me parece, seguindo aí fielmente o que disse o professor Ives, qualquer mudança, qualquer reforma mal feita, trará muito mais problemas do que soluções, não é, professor? E como advogados, me parece ser muito mais gratificante e menos estressante trabalharmos quando as coisas estão num ambiente de maior estabilidade e regularidade, por podermos, nesse ambiente, pelo menos em tese, contarmos com a tão almejada segurança jurídica. Professor, eu lia por esses dias uma atualização da Comissão Permanente da União Europeia, que publicou uma proposta diretiva instituindo no âmbito do sistema tributário da União Europeia, propondo à instituição do pagamento dos juros sobre capital próprio. Tá? Um instrumento que nós temos no Brasil há cerca de 25 anos, uma forma de remuneração de sócios nas pessoas jurídicas, e que, dentre essas várias propostas de reforma tributária que estão em curso, pretendem a extinção desse mecanismo na medida em que o pagamento de juros sobre capital próprios ao sócio deixaria de ser dedutível do imposto de renda das pessoas jurídicas. Será que esse é um sinal, professor, de que o nosso sistema não é tão ruim assim como se pinta, não obstante todos esses pontos que o senhor acabou de colocar relativamente a complexidade e a infinidade de obrigações acessórias, as altas penalidades impostas para o descumprimento de obrigações desse tipo? Mas será que no cerne, no âmbito material, o nosso sistema tributário está tão incorreto assim? Veja o seguinte, evidentemente nós estamos muito adiante da União Europeia, mas eu não estou convencido que esse seja o melhor caminho. Eu vou lhe dizer por quê, Daniel. A União Europeia, por que está fazendo isso agora? A União Europeia, as estruturas administrativas da União Europeia, os países europeus, é uma estrutura bastante elevada, bastante pesada. Mas isto se compreende porque também os serviços públicos prestados pelos países da União Europeia pelos seus cidadãos é muito melhor que o serviço público prestado pelo Brasil.
Vale dizer, embora nós, em nível de carga tributária, para sustentar a máquina, nós estejamos com uma carga muito semelhante à dos países maiores, até perto da Alemanha, um pouco sempre diferente da Suécia, mas de rigor maior do que de alguns outros países, inclusive dos Estados Unidos, a nossa carga tributária. Essa carga tributária brasileira ela é insuficiente para sustentar a máquina do Estado. Os países emergentes, até em torno de 80%, quase sempre, o nosso endividamento nos últimos 2 ou 3 anos da pandemia representa um retirar dinheiro de empréstimo que nenhum país emergente tem. Agora, por que a União Europeia está fazendo isso para aumentar a arrecadação no momento que cai, digamos, o nível de desenvolvimento econômico? O PIB europeu, o Fundo Monetário Internacional está prevendo ser muito menor. Eles estão com as despesas que eles já têm, algumas acrescidas pela pandemia, e precisam de novas receitas. Uma das formas é atingir os dividendos que nós não permitimos a dedução de juros há muito tempo. Agora, eu, pessoalmente, sempre fui contrário a isso. Vou te dizer por quê, Daniel. Não é uma forma disfarçada de distribuição de lucros. Mas, de rigor, eu tenho duas alternativas quando uma empresa precisa de dinheiro. Ou vai aos seus sócios, ou vai aos bancos. Entende? Ou pede um aumento de capital, que é por seus sócios. Ou a forma que se tem é, evidentemente, não fazer o crescimento, não pagar suas dívidas. Enfim, não há muita fonte geradora de recursos. Se eu empresto dinheiro do banco, ao emprestar dinheiro do banco, eu tenho que pagar juros. Se eu empresto dinheiro dos sócios, por que eu não tenho que pagar juros? Não, sócio tem que pôr o dinheiro na empresa. Não necessariamente. Se eu tenho dinheiro fora, para outras empresas, por que eu tenho que pôr numa empresa em que eu posso obter o dinheiro de bancos? Por que o financiamento é tão fundamental na economia do mundo inteiro através de bancos? Os juros são os mesmos. Ah, mas ele é sócio. Como sócio, ele deveria pôr. Isso é um problema de condução empresarial. E quando os sócios são diferentes? Uns têm dinheiro, outros não têm. Quando são empresas de capital aberto, em que os acionistas que estão no mercado não vão pôr dinheiro nunca. É evidente que se um sócio está pondo numa companhia aberta ou numa companhia fechada com sócios diferenciados, nada mais lógico que aquele sócio que financiou como se fosse um banco, os outros sócios que não tiveram, têm direito a deduzir. A empresa tem direito a deduzir que vai pagar como se estivesse pagando para o banco. Qual é a vantagem da empresa quando faz isso? Ela paga juros menores normalmente. Entre ter que pagar juros maiores e pagar juros menores, é melhor pagar e deduzir juros menores. Então, é uma teoria, do ponto de vista de recolhimento de imposto, eu compreendo. O tributo, como dizia o Tito, você se lembra do episódio do Vespasiano, quando o Tito, no Império Romano, na segunda dinastia dos imperadores, a primeira foi dos Cláudios, a segunda dos Flávios, mas o Tito ficou revoltado com o pai quando, nas latrinas romanas, o pai começou a cobrar tributo. Ele disse, mas isso é um tributo mal cheiroso, pai, como é que se cobra de uma necessidade que as pessoas têm? Entende? E pegou a moeda olet, ele disse, não olet, cheira, não chora, em latim. Ele disse, tributo não tem cheiro. Então, para o fisco não tem cheiro, pouco importa, o importante é ter. O próprio Francisco Dornelles uma vez dizia, como ministro da Fazenda,
que tributo ilegal que fica dentro do Tesouro passou a ser receita tributária. Isso quando era ministro da Fazenda, do governo Sarney. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, que, para mim, é uma... Para o fisco, é exclusivamente para aumentar a tributação. E a União Europeia está fazendo isso, que precisa de aumento tributário, porque eles não querem reduzir o custo da máquina administrativa, então querem, evidentemente, aumentar a sua receita, e a forma de aumentar, com menos receita, é não permitir essa dedução, porque eles estão tendo um ganho. Agora, do ponto de vista ético-moral, eu acho um absurdo, porque muitas vezes, quando há empresários com níveis diferentes de participação, quando na prática a empresa é de capital aberto, etc., essas empresas são obrigadas a recorrer a brancos, porque não é justo que alguns emprestem, ao mesmo tempo eles mesmos passam a ter, nesses juros, um tratamento diferenciado e as empresas não possam deduzir. Então, eu, pessoalmente, entendo que isso é anti-empresarial, anti-desenvolvimentista. Agora, nós cobramos há muito tempo aqui e eles estão adotando isso agora, o que demonstra que realmente um grande jurista italiano, alemão, Konrad Hesse, dizia: a necessidade não conhece princípios e a fiscalização também não. Muito bom, professor. Com mais essas lições, professor, sua mensagem aos advogados, às advogadas, sobretudo aqueles que militam ou que pretendem vir atuar no campo do direito tributário. Nós vivemos um momento de intensificação de muitas ações em termos genéricos por parte do fisco, muitas vezes integrando essas suas ações com autoridades da área penal, vide aquilo que aconteceu desde 2019, quando o STF passa a entender que o não pagamento de ICMS é uma espécie de apropriação indébita, e o fisco se vale disso como oficializando aquilo que já era praticado, no sentido de um instrumento de arrecadação tributária. Tá? O campo continua sendo fértil para a atuação, professor? O que esperar? Eu acho que é um campo ainda não, cada vez mais amplo para o exercício da advocacia. Essa, por exemplo, no meu livro de 1975, Apropriação Indébita no Direito Tributário, mostraria que todo tributo que se deve pagar, independente se ter recebido ou não é o caso do ICMS, do IPI, há um prazo de pagamento, é uma dívida do contribuinte, não poderia gerar nunca apropriação indébita. Foi ditado pela Buchalski em 1975, era uma tese acadêmica de 1968 para a USP. E eu estou convencido de que é uma decisão absolutamente equivocada, porque uma obrigação tributária em que o sujeito deixou de pagar, se a empresa deixou de pagar o ICMS, agora, se ela não receber, ela tem que pagar. É uma dívida. Se ela der um prazo maior, ela tem que pagar no prazo menor, mesmo não tendo recebido. Quer dizer, é nitidamente uma dívida em que o fisco pouco se importa se ela recebeu ou não. Como dizer que é apropriação indébita? O que vale dizer, criam um fato de coação, no meu ver, até aético, que sabem perfeitamente que é uma mera operação em que as empresas podem, num determinado momento, ter recursos, outros não ter, que elas não estão se apropriando, às vezes são obrigadas para poder gerar a caixa, até trabalharem com prejuízo nos seus produtos. Então, eu acho que é uma jurisprudência absolutamente equivocada para mostrar que eu tinha razão na minha tese, que o tributo é uma norma de rejeição social. A minha tese, fui o primeiro doutor da Universidade de Mackenzie, em 1982, e eu dizia exatamente isso. Portanto, há exatamente 40 anos, eu era aprovado numa tese com a minha teoria da imposição tributária,
com a teoria de que o tributo era nenhum, e foi a tese que eu levei para a Constituinte e que levou os constituintes da subcomissão a criar um capítulo, aquilo que estava espaçado nas constituições anteriores, um capítulo exclusivo de limitações constitucionais ao poder tributário. Se não houver, o poder vai sempre em cima da conta do contribuinte, transformando o contribuinte num verdadeiro escravo da grave. Por que eu digo isso, Daniel? Porque o campo é fértil na advocacia. Se era um campo enorme para o exercício profissional, quando eu comecei a advogar em 58 e decidi, por causa da Lei 3.520, que introduziu o princípio da não cumulatividade no imposto de consumo, que nos levava a todos a trabalhar de uma nova teoria dentro do direito tributário, todos partindo da estaca zero. Eu estou convencido que todos estão fazendo curso de direito tributário, que quiserem exercer, vão ter um campo enorme. Não só na advocacia tributária interna, mas na advocacia tributária internacional, que vai exigir cada vez mais o conhecimento das legislações tributárias dos outros países, o que também aumenta consideravelmente o campo de ensino. Então, para aqueles que estão fazendo o nosso curso, da qual eu sou patrono, eu sou um cidadão extremamente otimista, um professor extremamente otimista. Trabalho é o que não vai faltar, e problemas também não. Muito obrigado, Daniel, pelo convite para ter essa aula, essa conversa nesse aniversário da EBRAD. Muito obrigado, professor Ives, que nos brinda aqui mais uma vez com essa aula, com esses ensinamentos. Professor Ives, que é o patrono do nosso curso de Advocacia Tributária e uma grande referência, não só no campo jurídico, mas em todo o campo social e cultural em nosso país. Professor Ives, em nome da Escola Brasileira de Direito, gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua participação, pelos ensinamentos que nos trouxe aqui novamente. É sempre um grande prazer, uma grande honra estar com o senhor, e ficam aqui os meus agradecimentos em nome da Escola Brasileira de Direito, professor. Muito obrigado. Agradeço muito mais uma vez e espero estar outras vezes de novo em contato com todos aqueles que cursam o nosso curso de Advocacia Tributária. Muito obrigado, professor. Gente, vai ficar na tela aí um QR Code para vocês acessarem e ele os direcionará para um canal que lhe concederá um super desconto aí para cursar qualquer curso disponível na plataforma da EBRAD. Muito obrigado, valeu, um abraço, gente, até a próxima.